O Semerge dá as boas-vindas a todos. A nossa última atividade deste ano de 2020. Eu não sei, eu ia usar um adjetivo aí, mas eu não vou usar um adjetivo, não. Ano de 2020, que é um ano que não deixa saudades, né? Mas que nos proporcionou muitas experiências. E a diretoria do Semerge resolveu fazer este webinar para que nós pudéssemos ressaltar algumas das experiências vividas nesse ano de 2020 que está terminando, pudéssemos refletir sobre elas amadurecidamente, ressaltar alguns pontos que nos marcaram no setor educacional e, com um pouco de tempo também, já podemos sinalizar duas ou três coisas, né? 2 ou 3 itens que sinalizam para o ano de 2021, em função do momento que nós estamos vivendo, da grande expectativa da vacina, que já está desenvolvida, mas que tem que chegar até a nós, né? Para que nós possamos ser vacinados todos e ter uma perspectiva diferente. Então, é com muito prazer que o Semerge, a sua diretoria colegiada, traz aí essa oportunidade de nós conversarmos com 2 ilustres educadores, que têm sido incansáveis durante todo o ano de 2020, com todos os problemas que enfrentamos. Professor Luiz Roberto Cury, que presidiu o Conselho Nacional de Educação, e o professor Antônio Freitas, que presidiu a Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação. Todos 2 se desdobraram, juntamente com os seus companheiros da Câmara Superior e do Conselho Nacional de Educação, e com a liderança educacional do nosso país, participaram ativamente de diversos momentos, né, de interlocução com o MEC, de desenvolvimento de notas técnicas, de portarias, de esclarecimentos. Então, nós tivemos oportunidade já de ouvi-los algumas vezes, né? E hoje nós vamos ouvi-los de uma forma um pouco diferente, ressaltando um pouco as experiências vividas nesse ano de 2020 e depois sinalizando um pouco para o que nos espera, pelo menos do que a gente pode ver hoje, em relação ao próximo ano de 2021, que se inicia daqui uma semana, né? Então, nós do Semerge, eu poderia aqui começar a gastar alguns minutos fazendo um relato daquilo que nós, como Semerge, fizemos, né? Representando as associadas instituições de ensino superior do nosso estado do Rio de Janeiro. Mas isso nós já fizemos de forma muito objetiva, né, e por escrito, encaminhando a todos os nossos associados um relato do que nós conseguimos avançar nesse ano difícil de 2020. Então, todos receberam, e quem quiser receber pode pedir. É só no chat aí, por favor, colocar aí o seu nome e o seu e-mail, que nós enviaremos com muita satisfação, tá bem? Aliás, eu gostaria que todos se cadastrassem no chat. Todos, o seu nome e a instituição que representa. Isso para nós é importante, porque faz parte da história do Semerge. E, à medida que o professor Cury e o professor Freitas forem falando, vocês podem colocar no chat perguntas que gostariam que eles respondessem. Algumas perguntas nós já até recebemos. Então, por favor, usem o chat. E a Vera Lígia, a Lilian e a Cláudia, essa equipe fantástica que se desdobra na questão operacional, executiva do Semerge, nos dando todo o suporte à diretoria e aos associados. Registro aqui, inicialmente, minha gratidão profunda em nome da diretoria e de todos nós, a Vera Lígia, a Lilian e a Cláudia, pelo suporte que nos dão. Muito, muito obrigado. Nós do Semerge, para finalizar essa parte inicial, temos sido muito beneficiados, porque eu sou vice-presidente executivo, temos como vice-presidentes Celso Nisquier, que é presidente da ABMES, né, Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. Temos também como vice-presidente Elizabeth Guedes, que preside a ANUP. Temos como vice-presidente o Marco Flávio, que
é incansável nessa luta das convenções coletivas e nas interlocuções com os sindicatos dos professores e dos auxiliares de ensino. E, aliás, um grande abraço ao Marco Flávio, que contraiu a Covid, ele e a sua esposa. Espero que consiga... Pelo menos não está o Eduardo aqui, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. É preciso que todos desliguem o microfone para a gente não ter interferência, por favor, tá? Então, nós fomos muito beneficiados. Fazemos parte do fórum, né, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior. Somos apenas 7, né? Mas ali está o CEMERGE colaborando, participando ativamente. E o José Ivo também é nosso vice-presidente, o Célio é nosso vice-presidente. Então, a diretoria colegiada se reuniu constantemente e tentou fazer tudo o que era possível. E tivemos, este fim de semana, 2 vitórias, né? 2 ações diretas de inconstitucionalidade que ingressamos via COFENEM, mas foi o CEMERGE quem solicitou a impetração da ação direta de inconstitucionalidade, e tanto no Ceará quanto no Maranhão já foram declaradas inconstitucionais as leis abusivas que interferiam na mensalidade escolar. Então, isso nos alegra muito, porque nós estamos vislumbrando que haverá um novo momento para o ano 2021, sem essas interferências estaduais numa legislação que é federal, né? Mas isso tudo nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sem mais delongas, eu quero começar. O professor Freitas já está conosco, o professor Cury já está conosco. O professor Cury, inclusive, se desdobrando aí, porque ele está dentro do carro. Então, eu vou primeiro passar a palavra ao meu amigo, professor Luiz Roberto Cury, para que ele possa, em alguns momentos, sintetizar aquilo que vivenciou como presidente do Conselho Nacional de Educação nesse difícil ano para nós, pessoalmente, e para o setor educacional do nosso país. Professor Cury, a palavra está aí com você, mesmo dentro do automóvel, mas colaborando conosco. Professor Cury, por favor. Obrigado, Rui. É uma honra muito grande. Eu estou no carro porque eu acompanho hoje minha esposa num tratamento anual que ela faz e tem que ser hospitalar. Eu não consegui uma salinha no hospital, embora o plano seja caríssimo. É incrível, né? Nem no banheiro eu consegui. Aí eu preferi vir aqui para o carro, e por isso a minha internet está um pouco instável. Eu vou pedir para que, se vocês puderem tirar a imagem, acho que eu fico mais leve aqui. Se der umas falhadas, vocês tenham paciência que volta, tá certo? Quando o Rui falou, umas 2 ou 3 vezes deu uma paradinha, mas foi rápido. Então, eu queria... Mas fiz questão de estar aqui, não desmarquei, Obrigado. não avisei antes que havia esse compromisso, porque eu sabia que essa era a data limite do semestre. Eu ia dar um jeito, como dei, né? Daí a nossa honra e prazer de bater esse papo com todos aí que estamos assistindo. Eu saúdo aqui o meu querido amigo Edson Nunes, o Freitas, meu irmão Freitas, e meu irmão Rui Otávio. Bom, eu queria fazer um balanço. É importante que a gente faça um balanço já iniciando um pouco eu vou falar 15 minutos, eu estou com o relógio do lado, que eu falo muito, né, Rui? É igual minha tia Rosa. Minha tia Rosa, quando morreu, disse que falou ainda 2 dias no caixão. As pessoas ouviam ela falar. Tal. Então, como eu puxei minha tia Rosa, eu vou me segurar um pouco aqui. Nós temos que falar rapidamente um pouco do pré-Covid, né? A Covid nos pegou de uma forma, digamos, não vou dizer despreparada em relação ao que vinha, porque ninguém se preparou em nenhum lugar do mundo, mas nos pegou com certo déficit de políticas institucionais, né? Políticas institucionais acadêmicas. E o acompanhamento sistemático do censo nos demonstra isso, né? Um exemplo desse déficit é as ações muito segmentadas entre EAD e presencial. Essa segmentação, favorecida, inclusive, pelo processo de regulação e de avaliação, né, que insiste em dar, inclusive, 2 conceitos institucionais. Eu nunca vi isso para a mesma instituição. Isso tudo, obviamente, estimulou uma segmentação e uma ausência tudo bem? E uma ausência de interação mais ampla entre essas 2 modalidades, para que a gente superasse, inclusive, essa visão de modalidade e pudesse produzir a educação mediada por tecnologia
mediada por ações de comunicação e informação que seriam muito úteis, inclusive ao presencial, não é? E a gente sabe que há muitos limites de aprendizado ao próprio curso presencial. Alunos noturnos, por exemplo, não é, que são 63% da matrícula no último censo de 2019, não é, tem limite ao aprendizado. Eles não têm tempo para ler, para escrever, eles não têm tempo para produzir um conhecimento adequado e associar conteúdos às competências, não é? Quer dizer, a própria diretriz curricular que indica a necessidade de organizar o currículo por competência e não por conteúdo se fragiliza num processo extenuante de hora-aula, de sala de aula, e ainda mais para alunos que têm pouco tempo de atividade fora daquelas 4 horas e pouco que tem dentro da escola. Então, esse é um limite grande ao aprendizado, talvez até mais sério do que acessos de outras naturezas, porque esse tem acesso não consegue ter o aprendizado amplo e adequado, como a gente espera que haja. Os diurnos também têm esses limites, na medida da insistência de conteúdos em detrimento de ordenamento de competências no processo de aprendizado, na diversidade de práticas, na diversidade interdisciplinar necessária, na expectativa de produção de conhecimento, de proveito maior dos excelentes professores que nós temos. Bom, isso tudo foi a situação pré-Covid. Quando a Covid chegou, ela, obviamente, de forma compulsória, suspendeu o contato social e, portanto, as aulas presenciais. O CNE rapidamente produziu o parecer número 5. À época, eu era presidente do CNE, fui presidente até outubro desse ano, e em articulação com o Ministério da Educação, evidentemente, nós, digamos assim, ampliamos as balizas regulatórias para que se produzisse na não presencialidade de maneira mais ampla, inclusive discutindo e debatendo atividades práticas de campo, de forma a teleorientação, de forma a manter a não presencialidade, é claro que nas etapas possíveis para que ocorresse, sem prejuízo do aprendizado, sem prejuízo de contatos físicos que são absolutamente necessários. Mas etapas de atividades práticas, novas atividades práticas que não estágios, para amplificar o esforço de aprendizado para o estudante. Porque as instituições, Rui, Freitas e Edson, todos estão aqui, a Beth Guedes chegou aqui, um grande beijo para você, Beth, essa incansável batalhadora da educação nacional, que conquistou várias vitórias esse ano, nos ajudou demais, assim como o Rui, assim como as entidades todas, o Celso Nisquier. Bom, o que eu queria dizer é que nós conseguimos ampliar as balizas regulatórias, manter a educação não presencial de forma ampla e estimulamos pelas ações ou pelos indicativos do parecer, seja o 5, seja o 11, que veio em junho, estimular as instituições a produzirem políticas institucionais integradas entre as modalidades, superando essa própria visão de modalidade e ampliando o pacto de aprendizado com seus alunos, repactuando, portanto, o espaço de aprendizado. Essa ação foi muito eficaz, especialmente no setor particular. Mais de 90% da matrícula se manteve, conseguiu se combater uma evasão sobreposta a essa circunstância, evasão essa que já é grande, chega a ser 57%, naturalmente, ou medida nas cortes do INEP, seja no censo 2017, 2018, 2019, esse número é quase o mesmo. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque eu tenho pouco tempo, mas conseguiu-se não ampliar essa evasão e conseguiu-se, digamos assim, manter o interesse do estudante pelo aprendizado, não mais, digamos, mantendo segmentações exclusivas entre presencial e a distância, mas integrando projetos, ações. A perspectiva de se produzir algumas práticas não presenciais enriqueceu o processo de aprendizagem, foi enriquecido também pela criatividade dos docentes. Os estudantes tiveram acesso a uma coisa que eles não tinham em sala de aula, que é o autoaprendizado, que é a participação própria dele no processo, e no protagonismo
do aprendizado, na produção de conhecimento, ampliou-se a leitura, ampliou-se as atividades escritas, ampliou-se, portanto, não é, o espaço, o contato dos estudantes, não é, com a sua formação. Isso foi muito importante com o aprendizado desse período. Tivéssemos nós, antes da Covid, já uma vivência de atividades mediadas por tecnologia para os presenciais, teríamos tido um impacto menor. Infelizmente, não tínhamos, tá certo? Espero que saiamos da Covid com essa perspectiva de superação dessas modalidades e de identificação, né, dessa mediação tecnológica, tanto para aqueles que estão fora do campus, né, que estão recebendo, de fato, a educação à distância, para aqueles que estão dentro do campus, como forma de superação da sala de aula, como forma de superação dos limites de aprendizado para os alunos do noturno, para as alunas do noturno, não é? E como forma de amplificação, não é, daquelas atividades que vão significar, de fato, aderência às competências e, portanto, não vão depender de memória. Os estudantes vão fixá-las no processo de formação e não vão precisar ficar de 2 em 2 anos, não é, repensando e lembrando do que aprendeu nos últimos 2 anos. Isso é muito ruim. Nós precisamos aproveitar essa fase para rever a nossa política institucional curricular, reordenar as diretrizes sobre a perspectiva das competências, desafiar fortemente a sala de aula, como a não presencialidade, não é, se mostrou, não é, eficaz, inclusive, para amplificar o contato com os professores. Eu acho que nunca os professores trabalharam tanto como nessa fase de não presencialidade. A figura e a presença deles foi imprescindível, o que demonstra que a mediação tecnológica não afasta o docente, não os torna obsoletos, pelo contrário, os torna um sujeito mais do que ativo, mais do que relevante, mais do que central no processo de aprendizado, no sentido de orientar temas relevantes, de ordenar a agenda, não é, do aprendizado, de restabelecer, não é, as dúvidas com um processo mesmo de reforço ao aprendizado, avaliação com um processo mesmo de reforço ao aprendizado, de exercitar a interdisciplinaridade e apoiá-la junto aos estudantes. Tudo isso é importante, tudo isso é tarefa de regentes, não é, que são os docentes. Isso ficou absolutamente claro. A regência do docente num ambiente mais flexível de aprendizado é muito mais complexa, muito mais trabalhosa e muito mais necessária do que, não é, o mero ensino em sala de aula, o limite àquele número de conteúdos, que limita, inclusive, a capacidade dos próprios docentes, limita, não é, a interação entre bons pesquisadores e a formação, limita a aderência de grandes pesquisadores à participação do processo efetivo de aprendizagem e de formação dos estudantes, não é? Porque, evidentemente, é um trabalho monótono, cansativo, não é? Que depende da memória e pouco criativo em relação, não é, seja a capacidade do docente ensinar, seja, obviamente, aos limites dos discentes aprenderem. O ano foi passando, né? Nós conseguimos um trabalho grande, né, por a iniciativa do MEC em produzir a MP 934, redundou num trabalho grande do Conselho junto ao Congresso, né, para o ordenamento da Lei 14.040, que foi relatada pela deputada Luísa Canziani, uma jovem deputada que fez um trabalho extraordinário e indicou o CNE, no parágrafo 1º do artigo 1º da lei, como responsável por ordenar diretrizes de cumprimento da lei, o que fizemos pela Resolução 2 de 2020, homologada recentemente pelo ministro, onde consignamos, né, a não presencialidade para 2021 como uma alternativa limite. Porque, obviamente, todos queremos voltar, todos queremos ter uma ampla, não é, reinteração, não é, com o presencial, superando o contágio, superando os limites, não é, do relacionamento. E, obviamente, que todos queremos isso. Mas, nas circunstâncias de isso não poder, é importante mantermos um espaço de flexibilidade, mantermos as balizas regulatórias largas para que haja perspectiva legal de se manter ações híbridas, de se manter a reposição de aulas em período presencial e se manter o contínuo curricular de 2020 e 2021. O que é contínuo curricular? É você poder, não é, integrar a 2021 com a própria, digamos assim, com o próprio planejamento, não é, de 2021 de aprendizado, integrado com 2020, a mediação
não é, entre a não presencialidade e a presencialidade é importante nesse processo, porque ela facilita, não é, a ocupação do tempo, já que a não presencialidade amplifica o espaço dos estudantes, não é, e dá mais também flexibilidade no uso do tempo para que isso seja absorvido. Não é? Essa resolução tratou das formas de ordenamento do calendário, das formas de avaliação, incluindo a avaliação diagnóstica, como uma maneira de se medir completamente o esforço feito pela não presencialidade, não é? Tratou do esforço docente, tratou da interação, não é, entre os setores público e particular, não é? Tratou da autonomia, especialmente desses setores, sendo, portanto, a regulação e mesmo a lei como propositivas, como ações que podem ser usadas na medida da sua necessidade e na medida da construção, não é, de espaços de aprendizagem mais adequados, não é, considerando a necessidade do aperfeiçoamento dessas políticas institucionais curriculares, da amplificação das interações, não é, entre as atividades acadêmicas focadas na formação e no aprendizado, não é, que esse, de fato, conseguiu se manter nesse período difícil. Não só mitigamos, como era nosso objetivo no início do ano, mas eu acho que mais que mitigamos, conseguimos manter, o aprendizado num padrão adequado, num padrão de qualidade, num esforço imenso das instituições, que muitas delas ganharam até em qualidade, interagindo entre as ações presenciais e à distância e construindo novas políticas, relendo as diretrizes, refazendo seus projetos curriculares, seus PPCs, na perspectiva de amplificar atividades não presenciais para atividades práticas, amplificando atividades práticas, que é uma forma excepcional de se aprender, não é? Aderindo o conteúdo surgido com as competências. Tudo isso é fundamental, tudo isso foi fundamental nesse processo de oferta não presencial. Não é? Para isso, houve uma grande interação entre o CNE e as entidades, entre o SEMERGE, entre o SEMESP, entre a BMS e suas vinculadas, entre a ANUP, não é? Entre o Fórum, entre todas as entidades, construímos isso juntos. Não houve um texto só do CNE que não tenha sido repassado, debatido, antes de ser votado pela Câmara plenária, não é? Com as instituições, com todas essas entidades. Isso nós fizemos e recebemos contribuições valiosíssimas para esse trabalho continuar. E esse é o trabalho do órgão do Estado, é mobilizar a sociedade, não é? E é mobilizar a sociedade para os direitos essenciais, os direitos à educação, e não só o acesso à educação, o acesso à aprendizagem, que é importante. Não é? Eu acho que levamos uma lição importante nesse período de afastamento, seja para entender que as modalidades todas devem interagir em torno de políticas institucionais, que as tecnologias de informação não substituem o trabalho docente, mas agregam perspectivas amplas de formação, não é? Perspectivas de contato com outras experiências, inclusive aquelas inacessíveis presencialmente, mesmo em fase de não contágio. Não é? Muitas instituições aproveitaram essa perspectiva de estágio teleorientado, não é? E fizeram, digamos assim, momentos, espaços de atividades em empresas internacionais, empresas em indústrias com manufaturas complexas que não temos no Brasil, não é? Em ambientes produtivos completamente reordenados em relação ao que temos aqui, não é? Em práticas de serviços inovadoras. Isso tudo enriquece, obviamente, a formação e acrescenta o que é muito importante, que é o letramento digital. O letramento digital na formação dos estudantes é fundamental. Não é? Ele aprender a lidar com tecnologias apropriadas ao aprendizado, ele vai aprender a lidar com tecnologias apropriadas ao seu trabalho. Não é? Afinal de contas, muitos das atividades profissionais, e vê-se isso na aproximação profissional que se faz agora com mais intensidade com essas práticas remotas, não é? Tem como base também, não é? Atividades não presenciais. A prática do direito é positivamente não presencial em muitos dos casos, não é? As práticas das engenharias, não é? As assessorias e consultorias, todas integrando momentos não presenciais, isso mesmo antes da Covid. Não é? Então, isso vai ser aprofundado depois da Covid, e essas práticas não presenciais, não é, vão virar requisito profissional. E é, portanto, fundamental que haja um letramento organizado em relação a esse aprendizado
de inserção da não presencialidade, de tecnologias que possibilitem não só aprender, mas também trabalhar de forma não presencial, pesquisar de forma integrada, interativa. É claro que o laboratório presencial é importante, mas há várias e diversas maneiras e momentos que podem ser aproveitados, como na vida profissional, de forma não presencial, em conjunto com a presencial. Essa interação, acho que supera o ambiente escolar e atinge, como é o papel da educação, a sociedade inclusiva, o mundo do trabalho em geral. Eu acho que esse é um aprendizado importante. A 2020 traz uma perspectiva de 2021 com essas questões que eu coloquei, o contínuo curricular, a reposição, a perspectiva de um aprendizado híbrido. Parece que tem um microfone solto. Entre presencial e não presencial, tá certo? O retorno cauteloso e seguro para a vida, a partir das normalidades. A vacina vem aí demonstrar essa normalidade para 2021. Todos nós com muita esperança para que isso ocorra de maneira extensa, ampla. É claro que não é uma coisa instantânea, é uma coisa que tem que ser construída e não é rápida, mas estamos preparados para esses dois, para essas duas conjunturas. Aqui vai demandar ainda uma cautela maior e aqui vai demandar uma maior presencialidade, que é o que todo mundo deseja. E essa cautela é autônoma. Essa cautela é colocada à disposição das instituições públicas ou particulares de educação superior, para que elas utilizem na medida das suas necessidades, que elas utilizem a partir do seu projeto, da sua própria avaliação diagnóstica da experiência passada e das suas mediações, em momentos híbridos de retorno, em momentos cautelosos, em momentos de troca de período, para que o calendário escolar 2021 possa considerar o contínuo 2020, possa considerar a reposição 2020 e possa também ser previsto de forma a mitigar, a minimizar qualquer impacto em 2022. Eu acho que isso foi a nossa luta durante esse ano: garantir qualidade, mitigar danos, garantir acesso, lutar para aquelas comunidades ou parcelas da sociedade que não tinham acesso tecnológico, por redes, por internet, terem algum tipo de acesso. Houve um trabalho muito grande entre associações, entre a Andifes, entre a ANUP, entre a BMS, no sentido e as suas filiadas, no sentido de construir essas alternativas, tá certo? Os docentes fizeram um trabalho excepcional, as instituições fizeram um trabalho excepcional e conseguimos manter acima de 90% a aderência ao aprendizado, o que foi uma lição muito relevante para todos nós. Isso significa que nós podemos bastante quando nos mobilizamos e quando nos atentamos para o principal fator de desenvolvimento, inclusão, produção cultural, vivência cultural e civilização, que é a educação. Nós não incluímos a sociedade sem educação, nós não trabalhamos sem educação, nós não temos emprego sem educação, nós não temos vivência cultural e nem podemos construir ou aprender a cultura sem educação. Isso é o ar que respiramos. Muito mais importante que qualquer outro fator de desenvolvimento, a educação é, obviamente, nossa prioridade. A educação depende desse esforço coletivo que foi feito para se manter de pé. Um movimento grande de evasão nesse período ia ser um desastre absoluto, ia causar um dano muito grande, e conseguimos manter a luta contra a evasão. E, obviamente, a vivência curricular, o aperfeiçoamento curricular, Rui, eu tenho certeza, vai minimizar também a evasão nos anos seguintes. Porque eu tenho certeza que 57% da evasão brasileira é muito causada pela perspectiva do não aprendizado e pela perspectiva do não êxito quando da inclusão. E, para encerrar, as instituições brasileiras devem formar profissionais inovadores, profissionais transformadores, profissionais que gerem emprego, gerem inovação nas empresas, nos serviços que atuam, e não profissionais que se submetam a um trabalho conservador e mínimo, e que não amplifique a competitividade e o bem-estar da sociedade brasileira. Muito obrigado pela oportunidade, por essa palestra. Eu fico feliz que não falhou nenhuma vez. Falei tão rápido que não era para falhar. Um abração para você. Professor Cury, continua conosco, professor Cury, Não vamos abrir mão aí da sua participação ainda mesmo.
mesmo dentro do carro, né? E esse carro onde está o professor Cury, ele está indo para a praia. A praia onde está o professor Freitas, né? Que vai Gostaria falar muito. agora. Tá? Já estão conosco o nosso assessor e consultor jurídico, o doutor Kovac. Eu só vou pedir que o doutor Kovac espere só um minutinho, ele tem um recado para nós, porque o professor Freitas está conosco aqui já há bastante tempo e na praia ele não pode tomar muito sol. Então, professor Freitas, qual é a sua análise retrospectiva desse ano de 2020 no nosso setor educacional? Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco a gente vai avançar no debate aí com o professor Cury e o professor Freitas. Bom dia, professor Freitas. Está sem som, professor Freitas, está sem som. Som. Eu queria ouvir o Cury, então desliguei o som. Ok. Muito bem. Olha, eu quero agradecer imensamente pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com meus colegas, professores. Não é sempre um privilégio falar com colegas. Como consequência, não necessariamente tudo que eu vou falar é certo e tudo que eu falar, todos vão concordar. Mas nem tudo é errado também. Eu vou começar pelo fim. Pelo fim, porque eu me lembrei às 4h, porque o Rui disse, olha, acorda cedo, porque vai ter uma reunião. Aí eu me lembrei. Eu me lembrei de alguma coisa. E também fazer um desejo de ano novo. Aí eu me lembrei que o Ministério da Agricultura luta como cão para melhorar as condições dos agricultores, da exportação, de melhorar a agricultura brasileira. Depois, o Ministério da Defesa acabou de lançar um submarino, vai lançar meia dúzia de submarinos e vai tentando proteger o Brasil, fazendo um esforço para proteger o Brasil. O Ministério da Saúde usualmente, deve fazer esforços para proteger o cidadão brasileiro, quer dizer, fazer um esforço para proteger o pobre, o rico, quem está no Amapá, o ribeirinho. Não é? O Ministério da Cultura deve investir, fazer força se espera que ele faça força para a cultura melhorar. Não é? O Ministério dos Transportes procura fazer cabotagem, criar novos caminhos, criar novas soluções. No entanto, o Ministério da Educação é um ministério punitivo. Em vez de ajudar quem mais precisa, o mais fraco, penaliza. Se você é fraco, você é penalizado. Se você tem a ousadia de criar uma escola numa região mais pobre, onde os alunos não tiveram educação básica de qualidade, esse aluno possivelmente não vai desempenhar muito bem no ensino superior e, em vez do nosso ministério fazer como a agricultura, fazer como a economia, fazer como transporte, não, ele vai e penaliza. Então, eu penso que quando você não tem qualificação ou você não quer ajudar, você cria regras, você cria portarias e você cria um emaranhado de regras justamente para dificultar aquela atividade. Então, é realmente o único ministério que, em vez de ajudar aqueles que deveria ajudar, como faz a agricultura, como faz transporte, como faz a economia, é o único ministério que se dedica a punir, a fazer termos de ajuste de conduta, isso e aquilo outro, em vez de sair de casa, sair do conforto de Brasília, daquele ar poluído, para ajudar efetivamente as escolas desse país. O nosso IDH está cada vez pior. A nossa educação, em comparação com a educação da OCDE, também pior. Ou seja, enquanto que os países da OCDE estão avançando, se nós permanecermos pelo menos parados, a longo prazo, médio prazo, a distância vai aumentando relativamente. Então, o meu desejo, o meu pedido de ano novo, o meu desejo de ano novo, parafraseando o Martin Luther King, é I have a dream, que o MEC
seja realmente um Ministério da Educação e da Cultura, que trabalhe para melhorar a educação do Brasil, que trabalhe para melhorar a cultura do Brasil, porque não tem cultura. A cultura é absolutamente você não pode dissociar a cultura da educação. São irmãs siamesas. Não interessa se você criou 2 ministérios, ou 3, ou 10. Educação e cultura andam juntos. Então, eu tenho um sonho, um pedido de ano novo, que o Ministério da Educação se comporte como os demais ministérios, protegendo, ajudando aqueles a quem deveria proteger. E ainda fico mais pensativo quando eu vejo que mais ou menos 80% da educação brasileira é oferecida pela iniciativa privada, que deveria ter a força de um touro bravo, mas age como um carneirinho manso, muito manso. Então, a força da educação privada é sempre pedindo, por favor, não é? E quando, de fato, quem mais investe em educação hoje, quem mais se arrisca, são as instituições particulares. Então, senhores e senhoras, essa seria as minhas palavras finais, mas que eu acho que, para mim, eu já botei para fora, porque era uma inquietação que eu tenho muito grande. Um ministério, um único ministério que se dedica a fazer portarias, regras, e cada vez penalizar e dificultar, e dizer que existe uma metodologia de ensino à distância, um outro método de ensino presencial, quando é uma vasta mentira. Universalmente, é só educação. Não tem essa coisa de ensino presencial ou distância. Se uma escola pode oferecer um doutorado, se ela pode oferecer um mestrado, se ela pode oferecer um bacharelado, por que ela não pode escolher a tecnologia, a mediação tecnológica para atingir o seu alunado? Então, senhores e senhoras, este é o nosso desafio. Este é o desafio da CEMED. Esse é o desafio da ANUP, da BMS e de todas as organizações da sociedade civil. Eu vou aproveitar agora para fazer uma apresentação muito rápida, de 10 minutos, sobre o que aconteceu neste ano e que é o nosso desejo para o próximo ano. Bem, eu não quis escandalizar os senhores, então mostrei só o morcego, porque eu tinha algumas fotos do pessoal comendo morcego, fazendo sopa de morcego, essa coisa toda. Depois nós tivemos o coronavírus, que teve resultado absolutamente negativo, mas na educação pode ter tido até um resultado positivo, na medida que precipitou, que adiantou o avanço da mediação tecnológica. Ontem eu fui ao dentista, ontem eu fui ao dentista, e o dentista ele tinha dado aula de odontologia numa universidade federal, mediada por tecnologia. Então, eu tive que esperar até 12h30 para ser atendido, porque ele estava dando aula de odontologia. E eu tenho uma outra pessoa ligada que dá aula de medicina usando a tecnologia digital. Obviamente, e se Deus quiser, vai chegar uma vacina que vai retornar à normalidade, mas essa normalidade vai ser uma normalidade nova, diferente. O que pautou, uma das pautas do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior, foi reconhecer a diversidade nacional. Nós temos 5 regiões distintas no país. Em cada região, nós temos estados distintos. E dentro do mesmo estado, suponha no Rio de Janeiro, temos a realidade da cidade do Rio de Janeiro e temos a realidade da Baixada Fluminense e outras tantas realidades. Então, um dos grandes pontos
deste ano de 2020, no Conselho Nacional de Educação, foi reconhecer a diversidade. E nós não podemos tratar os diferentes isonomicamente. Não podemos ter a mesma prova no Rio Grande do Sul e no Amapá. Não podemos ter o mesmo exame no interior de Roraima com o Distrito Federal. Ou seja, esse reconhecimento da diversidade nacional já foi um grande avanço, mas ficou restrito, ainda está restrito ao Conselho Nacional de Educação. Foram criadas normas, DCNs, e as pessoas sempre ficam em dúvidas com relação a DCNs. DCNs são apenas bons desejos. Quando você vai ao médico, ele diz: você deve fazer ginástica, comer frutas, verduras, não deve beber, não deve fumar. Isso são as DCNs. São boas intenções que o Conselho Nacional de Educação colocou à disposição da sociedade brasileira. Todas essas DCNs foram feitas de forma participativa e em cada área, todas associações relevantes ou não relevantes, professores individuais ou grandes pesquisadores, todos participaram dentro das DCNs que foram paridas durante o ano 2020, 19 e 20. Os pressupostos das DCNs foram aprimorar o ensino de modo geral, preparar o profissional para o futuro, até porque o aluno que vai entrar em 2021 vai estar praticando em 2030. Talvez o que nós estejamos ensinando em 2021 seja completamente obsoleto em 2030. E nós não saibamos hoje o que vai ser útil realmente em 2030. Então, precisamos ter muito cuidado no que ensinar hoje, porque nós vamos ensinar hoje a um jovem, um rapaz ou uma moça que estará praticando em 2030. Então, o mais importante é dar uma musculatura que seja eterna, esquecer dos pendurucaios passageiros, momentosos, respeitando a diversidade regional de cada país. Obviamente, um curso de engenharia na cidade de São Paulo não pode ser igual ao curso de engenharia no Amapá. Um curso de medicina no interior de Pernambuco, em Caruaru, a Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, não pode ser igual ao curso de medicina da USP, porque as necessidades e as possibilidades locais são absolutamente diferentes. Eu vejo aí, eu poderia dizer que esse aí é o grande resumo da ópera. Antigamente, ou muito recentemente, uma pessoa ia montar uma escola em alguma cidade, contratava um consultor que pegava o programa da Unicamp, da USP, da UFRJ e adaptava aquele programa àquela cidade, àquele município. Mas os professores eram diferentes. As instalações físicas eram diferentes. O desejo do egresso era diferente. Então, em vez de nós termos um programa mínimo, um currículo mínimo, em vez de ter DCNs obrigatórias, paridas, no ambiente poluído de Brasília, nós criamos DCNs. O que são as DCNs? São aquelas boas indicações que os médicos fazem. Façam ginástica, comam verdura, não fumem, não bebam. Ou seja, DCNs são boas intenções, que agora cabe ao colegiado ou à congregação do curso desenhar o PPC.
não mais daquele pessoal lá de Brasília, 11 senhores de 70 anos, com exceção do Cury, não é? 11 senhores de 70 anos desenhavam um programa para ser aplicado em todo o Brasil. Agora, cada instituição, pequena ou grande, por mais modesta que seja, desenha o seu PPC e sua matriz curricular em função do perfil do egresso que ele quer formar. Então, por exemplo, em administração, uma escola pode ser a melhor, pequenininha, pode ser a melhor do Brasil em administração esportiva. Outra pode ser muito boa em administração financeira. Outra pode ser muito boa em comércio exterior e assim por diante. Então, em vez de formar um único tipo de administrador, todos assemelhados, todos batendo cabeça, todos sem emprego, agora nós temos centenas, talvez de milhares de administradores diferentes. A mesma coisa para engenharia, medicina, odontologia e assim por diante. Ou seja, o foco é o perfil do egresso. E, com base naquele perfil de egresso, o corpo docente da escola, não os senhores de Brasília, da escola, a congregação, o colegiado, cria o seu PPC e sua matriz curricular para formar adequadamente aquele perfil. Então, na Baixada Fluminense, pode ter a melhor escola do Brasil em administração esportiva, ou administração hospitalar, ou administração da educação, e assim por diante. E este foi um grande avanço desse ano de 2020. O perfil do egresso deve expressar um conjunto coerente, integrado, de competências, não é? De conteúdos, competências e habilidades. Conteúdos é saber, é o que está no livro, que você decorou. Competência é saber fazer. Você pode saber fazer, mas pode não saber fazer muito bem. Ou seja, habilidade, skills. Habilidades são skills. Saber fazer muito bem. É aquele dentista que você vai e sabe que ele vai fazer um trabalho ótimo. É aquele administrador ou enfermeiro que você sabe que pode entregar com absoluta confiança o paciente, porque quem cuida realmente do paciente é o enfermeiro. O médico vai lá, prescreve, orienta, mas quem cuida é o enfermeiro. O nosso egresso deve ter conhecimentos fundamentais, abordar os problemas de forma sistêmica. Às vezes, um problema ocular pode ser um câncer. Às vezes, um problema estomacal pode ser um ataque cardíaco. Ou seja, se o profissional não tiver uma visão sistêmica, ele está fadado a não fazer o seu ótimo. O relacionamento empresa-escola torna-se cada vez mais importante, não só para gerar emprego, mas também para justificar a imensidão, 6% do PIB é investido em educação. 6% do PIB é investido em educação, e eu pergunto, o que é que sobra para a sociedade, para aquele cidadão pobre, para aquele cidadão do interior, que no subsolo tem uma imensidão de água, mas que ele não tem água na casa dele, porque toda a pesquisa foi feita em cima da internet, em cima do topo do interesse que não tem menor relevância. Então, a pesquisa tem que ser relevante. Claro que você pode abrir uma exceção de 5%, 10% para pesquisa absolutamente teórica. Mas nós temos que pensar extremamente bem no relacionamento empresa-escola. Até porque a grande maioria, mais de 90% dos nossos profissionais, dos nossos egressos, vão trabalhar em empresas. Oxigenação é uma forma de tornar os nossos programas sempre atualizados, sempre competitivos, através de tópicos especiais. Lembrar da educação continuada. A educação continuada.
E na educação continuada, você pode pensar como no sistema de Bolonha, onde em 4, 5 anos você tem uma graduação e um mestrado simultaneamente, não é? Mas também na educação continuada, eu posso imaginar um aluno de graduação tomando um programa lato sensu, ou tomando uma disciplina de mestrado ou de doutorado, dependendo de suas qualificações. Devemos sair da caixa, devemos fazer algo novo. E essa educação continuada pode ser internalizada, em parte, na própria graduação. Eu mesmo, nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, ensinei cursos de nível 500, que são de mestrado e doutorado, não é? Que tinham uma porção de alunos da graduação, alunos mais qualificados. E nossos alunos têm que aprender a aprender, porque, como nós já falamos, em 2030, nós não sabemos o que vai ocorrer. Então, o aluno tem que estar em condições de ele próprio aprender a aprender, porque não vai ter ninguém para ensinar ele. Essa questão de agregação de saberes, eu coloquei aqui porque eu acho extremamente importante, especialmente as disciplinas de livre escolha. O que são disciplinas de livre escolha? Vamos imaginar um aluno de administração que quer tomar disciplinas de engenharia, que quer tomar disciplinas de balé, que quer tomar disciplinas de economia ou de estatística. Ou seja, ninguém vai trabalhar na administração pela administração, vai trabalhar em engenharia, numa empresa de engenharia, numa empresa de aeronáutica, numa empresa de construção civil. Então, é importante que o aluno de administração possa tomar disciplinas em outras áreas, valendo para a administração. Isso são chamadas disciplinas de livre escolha. Isso enriquece o programa, enriquece o aluno e barateia o curso. O curso fica mais barato, porque parte das disciplinas são tomadas em outras áreas do conhecimento. O PPC deve prever efetiva interação com o mercado de trabalho. A economia digital, impulsionada pela tecnologia e pela inteligência artificial, promoverá uma verdadeira revolução na educação, já está promovendo, e nos negócios na sociedade. Na verdade, eu li estudos da ONU, onde até 2030 vão dobrar, em vez de diminuir, em vez da tecnologia roubar trabalho, vão surgir mais, vai dobrar a quantidade da oferta de trabalhos. Trabalhos que nem hoje sabemos de que são, mas que vão dobrar. A adoção da inteligência artificial implica na melhoria dos empregos, com ganhos substanciais na produtividade, e ganho de produtividade é a única forma de aumentar o salário real das pessoas. Ganho de produtividade é a única forma de aumentar o salário real das pessoas. É assim na Alemanha. Por que o alemão ganha mais? Porque o americano ganha mais? Porque o suíço ganha mais? Por causa da sua produtividade. Isso implicará no crescimento econômico, como diz o Paulo Guedes. Esperamos que no próximo ano nós possamos aumentar em 4%. A pandemia mostrou que o acesso digital é essencial. A digitalização não vai retornar. Imagina uma pessoa em São Paulo que perde 5 horas de viagem no trânsito, que poderia estar estudando. Então, ou você terá, para poucos, um ensino presencial, para a maioria, o ensino digital, e para outros, o ensino híbrido, aonde uma aula, um dia, uma reunião é presencial, aonde você troca ideias com os docentes e com seus colegas, e outra reunião é à distância, aonde você tem o melhor da tecnologia. A tecnologia e a inteligência artificial, até 2030, deve duplicar, eu já mencionei. Conhecimentos devem ser transversais,
tecnologia da informação e inteligência artificial. Você não pode ter um curso de odontologia, de administração, de engenharia, sem falar em tecnologia de informação e inteligência artificial. Não é saber programar, não é saber construir inteligência artificial, é saber utilizar. Por exemplo, um médico não sabe construir um tomógrafo, um médico não sabe construir um aparelho de raio-x, mas sabe utilizar. É isso que se espera de um engenheiro, é isso que se espera de um administrador, de um enfermeiro. Conhecimentos fundamentais na área de exatas e habilidades humanas. As habilidades humanas, chamadas de soft skills em inglês, aquilo é o que nos caracteriza. Não importa o avanço tecnológico, as habilidades humanas são tudo. Aqueles professores que podem iluminar uma sala de aula, aquele médico que bota a mão em cima de você e você já se sente melhor. Ou seja, essas habilidades humanas são tudo para nós. Incentivar o empreendedorismo, porque não terá mais emprego de carteira assinada para todo mundo, porque com a tecnologia os bancos vão diminuir, as indústrias estão colocando robôs, vão surgir novos empregos, mas são empregos que são fortemente assentados em tecnologia, em empreendedorismo, inovação e ética. Eu fico pasmo como se dá um curso de finanças sem falar em ética. Pasmo como se dá um curso de marketing ou de gestão de pessoas sem se falar em ética. Ora, você vai formar bandidos se você não agir dessa forma. Tinha a portaria, mas o nosso amigo já discorreu bastante sobre ela, o professor Dr. Cury, não é? E que, no fundo, diz o seguinte: no médio prazo, vai acabar essa coisa de método presencial e método à distância. Vai ser só educação. Não é? Por hora, o MEC está reconhecendo, enquanto houver pandemia naquele município, você continua com o ensino mediado por tecnologia. Isso são exemplos de robôs que já se utilizam em tudo, em tudo. Isso aqui à direita, que eu estou apontando, é uma máquina no Leblon, onde você já trabalha com moeda digital. Por falar em moeda digital, os bancos centrais, inclusive o Banco Central Brasileiro, está já trabalhando para substituir o papel moeda por moeda digital. O nosso mundo novo, onde parte das atividades vão ser feitas de casa ou de dentro do carro, como fez agora o nosso amigo e presidente Cury, e finalmente chegar a essa belezura da paz celestial, que é todo mundo livre do Covid e vivendo como era antigamente. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela paciência e pela oportunidade de conversar com meus colegas professores. Muito bom, professor Freitas. Aí ouvimos, então, uma primeira parte aí com o professor Cury, falando sobre alguns tópicos, né, deste ano de 2020, e o professor Freitas agora abordando principalmente aí a questão acadêmica, né, da importância das diretrizes curriculares e dando essa sua mensagem aí de que nós devemos ser mais ousados, mais aguerridos e lutar mais por uma educação de qualidade. O nosso assessor e consultor jurídico do SEMERGE, professor Dr. Kovac, Dr. Kovac tinha um recado, então, Dr. Kovac pode... Isso, obrigado, Kovac. Por favor, dê o seu recado aqui, bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu saudar a todos, né? Eu estava com saudade do Freitas, então aproveitei e entrei também. Dá para mandar um grande abraço para ele. Né? Maravilha, maravilha. Eu só queria colocar Obrigado pela saudade. Queria só completar alguma coisa que o professor Freitas colocou. As escolas vão ter que se inventar com as novas profissões que virão pela frente. Né? Então, nada adianta ter as tradicionais, etc., sem pensar nas novas profissões que realmente virão a partir de agora. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria assim, de salientar, o professor Freitas, em dezembro de 2018, falou assim: Kovac, eu gostaria que você fosse no conselho lá dar uma palestra, porque a gente está com receio
que o Conselho Nacional de Educação seja extinto pelo novo governo, né? E, de fato, esse assunto surgiu. Foi ventilado e tudo mais, por um equívoco, inclusive, de interpretação, porque os conselhos criados por decreto se extinguem, mas os que foram criados por lei, é só por lei a sua extinção, né? E imagine se não tivesse Conselho Nacional este ano, que ele foi o grande protagonista desse momento, com todas as indicações que fez, com os pareceres e tudo mais. E em relação a 14.040, que o professor Cury falou, o parágrafo único dessa lei, ela não estabelece qualquer condição do ministro da Educação homologar. Pelo contrário, é uma lei dentro da pandemia que criou exceções, inclusive de competência, né? Então, para mim, eu não tinha dúvida que essas diretrizes que foram lá aprovadas estavam vigentes. Não precisava ter, de novo, a chancela. É que, como diz, o uso do cachimbo deixa a boca torta, e o setor sempre foi regulado, então ele gosta de uma portaria, de uma nota técnica e etc. E tal. Outro ponto só que eu queria colocar, que o professor Freitas falou das regras, das portarias e daquilo que não foi feito para ajudar o setor privado, eu queria registrar aqui o absurdo da portaria 541. Quer dizer, no momento de pandemia, você descredenciar a escola por caducidade de ato, desse novas oportunidades, não faz nenhum sentido. E também porque não tinha CND, quer dizer, é muita maldade em relação a isso. E como registrar também que, com relação ao ProUni, é um assunto sensível e o Ministério não entendeu até agora. Se utilizar somente o ProUni, o Enem de 2019, nós vamos ter 50% a menos de aluno. Nesse momento que mais é necessário, você vai cortar. Foi feito um estudo, foi encaminhado para o MEC, foi requerido que utilizasse os Enems desde 2010 e que as escolas utilizem os seus processos próprios também para ingressar. Então, é lamentável e esperamos ainda que haja tempo e bom senso para contribuir com o setor. Mas uma notícia boa, pelo menos por enquanto, é que a CBS não foi à pauta. Esse ano acabou, então o ano que vem começa, porque daí seria mais maldade ainda, né? 12% aí para as instituições de tributo, quer dizer, acabando aí com o ProUni de uma vez, né? Realmente. Então, eu só queria colocar essas questões todas e as instituições retomarem realmente a sua autonomia, dando seus atos, aprovando os seus órgãos, é isso que importa. Não precisa, cria o seu próprio MEC. A minha defesa é essa, cria o seu próprio MEC. A LDB flexibilizou e ainda as escolas, muitas vezes, pensam em currículos mínimos e etc. Né? Esse era o meu recado. Eu não sei se eu vou ficar até o final, porque nós estamos negociando as demissões agora, nesse período que as federações trocando conversas sobre esse assunto. Né? Mas, se não conseguir entrar depois, desejar um Feliz Natal a todo mundo, um abraço a todos que estão aí, pertencem, e que, afinal, é o Natal, né? Que o centro principal aí, que seja Jesus, que possamos ter a proximidade de coração e que o ano que vem seja melhor com as experiências que tivemos esse ano. Muito obrigado. Perfeito. Mas, se possível, Kovac, se mantenha aqui no grupo, porque tem algumas coisas ainda aí que a gente, eu acho que vai precisar aí, debater juntos. Né? Professor Cury, na sua brilhante explanação, na explanação do Freitas, e o Kovac agora também dando a sua contribuição aí, umas perguntas que chegam aqui... O Cury é brilhante, viu? Todos são brilhantes. Então, Cury, eu queria que você explicitasse um pouquinho mais a pergunta aqui de alguns dos que estão conosco, essa questão do ensino híbrido. Né? Essa terminologia ela não é reconhecida pelo MEC. Então, nós temos duas modalidades, você falou, o Freitas falou também. Então, como é que fica essa perspectiva de ensino híbrido liberado para que as instituições possam, usando as diretrizes, elas decidirem a metodologia, o modo e assim por diante? Dá para dar uma analisada nisso, por favor?
Ascensão. Claro, veja, Rui, eh, essa terminologia foi facilitada por uma decisão do CNE, que depois virou uma portaria do MEC, que é aquela perspectiva de 40% de interação entre presencial e a distância, certo? Quem utiliza essa disposição acaba atribuindo a perspectiva de ensino híbrido, ou seja, haver uma quantidade de presencial interado com a distância e por aí vai. O fato é que a pandemia tirou um pouco o cabimento dessas coisas, né? E ampliou a autonomia das instituições sob o ponto de vista da responsabilidade de construção curricular, da responsabilidade, né, de adequação ao aprendizado, da perspectiva de ordenamento da diretriz curricular. Porque uma diretriz curricular, como já foi dito aqui, é central nesse processo. E ela é a forma, o estímulo e a direção para a instituição construir a sua política institucional curricular. A diretriz curricular não é um formulário e nem uma portaria. A diretriz curricular é uma resolução do CNE que indica e estimula, né, o ordenamento de políticas institucionais curriculares. E as instituições acabaram fazendo isso de maneira ampla na Covid e experimentaram essa autonomia. E não se faz isso sem uma perspectiva de autonomia, de autoavaliação, né? As instituições muitas vezes temem a avaliação e cumprem a resolução das diretrizes como se fosse uma portaria. Vai artigo, não, fiz isso, fiz aquilo, mas não é isso. Você não produz aprendizado por competência cumprindo a portaria. Você não produz conteúdos adequados por meio de práticas cumprindo a portaria. Você não desafia a sala de aula cumprindo a portaria. Tá certo? Não é isso. Não é? É ordenar. Você não atrai bons pesquisadores dos seus mestrados e doutorados, não é? Simplesmente cumprindo um artigo tal da portaria. Isso tudo é uma questão de vivência, de aceitação coletiva, de entendimento coletiva, de agenda da instituição que produz uma política institucional. Não é? E acho que as políticas institucionais vão por fim a esse tipo de ação híbrida, não híbrida. O hibridismo que eu coloquei aqui na minha fala foi o processo de interação entre presencial e não presencial na perspectiva do retorno às aulas. Muitas das ações de retorno às aulas vão mediar, não é, a presencialidade com a não presencialidade. Isso nada tem a ver com a modalidade que falávamos antes ou com a educação à distância presencial. Isso tem a ver com o processo de educação não presencial e presencial na perspectiva do retorno às aulas, né? Muitas instituições devem optar por mediar algumas disciplinas de forma não presencial e outras presenciais, em função de conter um pouco o contato, de conter ou de atender a dispositivos sanitários para evitar contágio, etc., antes da vacina. Então, foi nessa perspectiva que eu usei. Agora, a perspectiva como a pergunta veio é certamente desse exercício híbrido que se configurou antes da própria Covid, né? Dizendo, olha, minha educação à distância é híbrida, ou seja, eu utilizo aqueles 40% e faço presencial junto com a distância junto com o presencial, na perspectiva legal. Isso é um batismo, mas isso não é uma norma e nem é uma fórmula advinda de uma regulação. Não é? É um batismo dado para as instituições, dizendo, olha, eu expando até o limite da regulação a perspectiva de uso presencial com a distância e vice-versa. Acho que essas coisas, nesse aprendizado, é claro que isso vai depender também de um aprendizado nosso, né, de saber admitir as boas reformas, as boas novas orientações das IES. Nós temos que admitir esse espaço de autonomia com responsabilidade, nós temos que admitir um espaço de autoavaliação com responsabilidade e nós temos que, sobretudo, considerar o processo avaliativo também como as resoluções, também como um processo de estímulo à construção de políticas institucionais complexas, a construção de políticas curriculares, portanto, complexas, a mais ampla interação da pesquisa junto ao aprendizado curricularmente, não é? A extensão curricularmente junto ao aprendizado, e entender que a atividade à distância é um instrumento presencial, tanto é quanto para quem está fora do campus. É um instrumento é um processo de suporte a um aprendizado diverso
que precisa haver para que ele tenha aderência às competências e para que ele atenda aos desafios contemporâneos, né, dos requisitos profissionais. Transformação. E vou dizer mais, a ideia das diretrizes é que o nosso aluno saia mais transformador do que os requisitos solicitam. Professor Cury, o Freitas quer falar também, mas eu só queria que você complementasse o seguinte: a portaria que está em vigor, ela autoriza a substituição das aulas presenciais por mediação de tecnologia, na aula remota e tal, até 28 de fevereiro, não é isso? A portaria que está em vigor, sim, mas a resolução 2, homologada pelo ministro, não. Ok. Então, a resolução 2 dá outra perspectiva. Então, vamos lá. Agora, isso aí é que é importante explicar e depois o Freitas complementa lá. Isso aí é que está a dúvida. Não, o artigo 31 da resolução 2, como foi consensuado, né, com o Ministério, permite às instituições, né, em situação de contágio extremo, em situação de impedimento explícito, tá certo? Continuar com as suas atividades não presenciais em conjunto com as presenciais ou numa circunstância híbrida, como eu disse, num modelo que possa haver essa convivência em função do resguardo à vida, tá certo? Então, é uma decisão extrema das... Por que eu digo que é extrema? Porque a gente espera, francamente, que em 2021 haja essa possibilidade de retorno. Em não havendo, a resolução garante, né, a segurança das instituições na sua manutenção, quando houver necessidade, ou nos espaços que achar importante, não presencialidade. Lembrando que reposições do que não foi conseguido ofertar em 2020, as reposições e até a perspectiva do contínuo curricular, como eu disse aqui, sim, necessariamente provocará interação entre educação não presencial e presencial. Ok. Freitas, e depois o Kovac, que já ligou ali, deve ter uma contribuição também. Freitas, por favor. Vamos voltar antes da pandemia. Antes da pandemia, já podia ter 40% das aulas mediada por tecnologia, mais 10% para a extensão. E ainda tinha outras atividades que podiam passar de 50%. 40 mais 10 são 50%. Outras atividades de interação com as empresas e com a sociedade, isso passa de 50%. Então, o híbrido é o melhor sistema de educação teórico, aonde o encontro se dá, aluno socializa com aluno e com professores. E no segundo encontro, ele está no trabalho, está em casa ou está dentro do carro, e ele usa o melhor da tecnologia para estudar. Ou seja, isso já é válido antes da pandemia. Metade das aulas ou mais pode ser dada, mediada por tecnologia. E a tecnologia não é só tecnologia digital, pode ser também papel. Então, é mediada por tecnologia. Tem muitas tecnologias. Então, o ótimo, o híbrido não está escrito, mas tem os 40% que o doutor Cury mencionou, mais os 10% da extensão, mais alguma coisa a mais. Isso permite que um encontro seja presencial e outro seja mediado por tecnologia, o que vai ser melhor para o aluno estudar e vai ser também melhor para o planeta. Ok. Professor, doutor Kovac. Não sei qual a razão, mas eu tenho visto muito essa interpretação de que o ensino remoto só pode ser dado até dia 28. Tem que voltar ao presencial. Não é verdade. E explico por quê. Isso é importante. O Cury falou, você falar também. A portaria é a portaria zigue-zague, né? Ela começa dizendo uma coisa, ou seja, que volta às aulas a partir de 1º de março, depois ela começa a excetuar, salvo o C. E aí tem todas as condições. Lembrando que quem define, inclusive, a possibilidade de retornar às aulas presenciais não é o MEC. Quem define é o município, é o Estado, diante das regras sanitárias. E até a própria instituição. E a própria instituição, claro. Até porque pode ter uma situação, como aconteceu em São Paulo. As aulas retomaram, os alunos
foram para a festa no final de semana, vários estavam com Covid, e aí a escola teve que ficar fechada até que todos estivessem na normalidade. Então, para mim, isso é extremamente claro, né? E, se continuar do jeito que está, é possível que vá até 22, porque não decidiram ainda como vai ser a vacina, em quantidade, etc. Então, ou seja, essas condições que está aí, a gente viu o que aconteceu hoje em Londres, né? A coisa não está tão simples assim. Então, não há dúvida. A única coisa que a escola tem que fazer é formalizar. Ou seja, ela tem 15 dias para formalizar ao MEC a utilização do remoto. No caso de AD, não é o MEC, as disciplinas de AD, é as séries que tem que fazer a comunicação. Essas as formalizações que tem que ser feita para a escola não ter problema em relação à oferta. Lembrando que também não é 40% para todo mundo. É aquelas instituições que têm conceito 4, curso tem o conceito 4, o restante é 20%. Então, diante de todo esse aspecto regulatório, a instituição tem que decidir como ela fazer e formalizar. Perfeito. Professor Cury, o protocolo de biossegurança é outra pergunta aqui. Como é que fica agora a exigência do protocolo de biossegurança? Tem que ser aquele que está na portaria citado ou é mais aberto? O protocolo de segurança deve ser o mais exigente possível, né? Numa circunstância dessa. Tá? A resolução 2 ela se remete a esse protocolo, porque já foi feito, já foi discutido pelo próprio MEC, com o Ministério da Saúde, né? E a nós cabe recomendar fortemente a sua observância, porque certamente é a coisa mais importante que tem. Mesmo com a vacina, né, a vacina elimina a perspectiva de você se contaminar, mas não retira o contágio e nem digamos assim, humilha o vírus, tá certo? O vírus não é humilhado com a vacina, ele continua potente e bastante, né, vaidoso do seu potencial. Então, mesmo no ambiente de vacina, certamente alguns cuidados sanitários devem ser observados. No ambiente sem vacina, o uso, a observância deve ser total, não é? Em função, inclusive, do que está acontecendo com a chamada sociedade inclusiva. Não é? A gente precisa ter bastante observância para manter a escola viva e segura nessa época, não é? Independente das extensões, né, do processo fora dela, a obrigação é manter a escola viva e segura nesse processo, não é? De volta cautelosa ou de volta, digamos assim, feita com mediação ainda dos momentos não presenciais, ou de qualquer que seja a decisão das instituições do retorno. Ela deve ser absolutamente observada, né, com rigores, né, ampliados, para que não haja, digamos assim, insegurança entre o ambiente escolar e o ambiente social. Comunitário. Professor Cury e professor Freitas, né, a pergunta vai para os dois, para a gente coroar esse nosso encontro aqui, né? Poderia citar 2 ou 3 com a experiência que vocês têm, né? Experiência de muitos anos e principalmente deste ano de 2020, os dois estando no CNE, discutindo isso com o Brasil inteiro. 2 ou 3 itens que sinalizaríamos como perspectivas do setor educacional brasileiro e das instituições de ensino superior particular para iniciar esse ano de 2021 que está se aproximando? Vale para você e depois para o Freitas. Olha, eu deixei isso tudo mais ou menos dito quando eu falei, tá certo? Mas eu acho que é importante as instituições ordenarem as suas autonomias em torno dos compromissos que ela gera com a sociedade. Isso ficou claro, essa importância ficou clara. A Covid demonstrou, escancarou a necessidade muito mais relevante das instituições prestarem conta à sociedade do que por um órgão público, do que por uma ação de um agente público. O que o agente público deve fazer é cobrar, não é, o bom compromisso e a boa consequência do aprendizado da instituição com a sociedade, e não apenas olhar a instituição com os limites dos seus insumos, mas olhar a instituição com a perspectiva do seu desenvolvimento e do seu alcance social. É isso que importa.
né? Os insumos, as infraestruturas, os projetos têm que servir à sociedade, não tem que servir ao formulário, né? Tem que servir à boa conclusão do curso, à inserção do profissional, não só a inserção, mas inserção transformadora. Nós estamos atrás de mudar o quadro competitivo, o cenário competitivo da economia brasileira. Nós corremos atrás da inovação. Quem inova nesse país não é a empresa. A empresa inova, mas quem ordena a inovação são os recursos humanos formados pelas nossas universidades. A inovação começa com uma boa diretriz curricular implantada como política institucional, aderindo a competências, aderindo a uma formação moderna, interdisciplinar, que seja capaz de trazer para o universo da graduação a fronteira do conhecimento, os espaços de alcance do conhecimento, a boa aproximação ao ambiente profissional, a atualização constante dos requisitos profissionais, tá certo? Aqueles de fronteira, aqueles que vão mudar a cara da economia brasileira. Sem inovação, não adianta, não vai haver isso. Sem inovação de serviços também, serviços mais complexos, infraestrutura adequada, não é? Servidores públicos mais bem preparados para que construam boas políticas, né, de segurança. Isso é fundamental. Tudo isso que produz a universidade. Isso é tudo produto do conhecimento, né, ordenado pela perspectiva da formação com atitudes, né, conteúdos aderidos à competência e não à memória. Isso tudo é um processo de formação que deve ser conduzido pela agenda institucional, pela política institucional e pelo compromisso da instituição. Por isso que a autoavaliação é importante. A instituição tem que medir o compromisso dela com a instituição, e a avaliação externa é também super importante, porque tem que medir como a instituição se autoavalia e como essa autoavaliação impacta o compromisso dela com a sociedade. Portanto, a autonomia e a autoavaliação nessa perspectiva do compromisso, nessa perspectiva da construção de políticas institucionais. Isso é fundamental. As instituições não podem ver cerceadas as suas ações de construção de suas políticas institucionais. Ela não pode mediar isso, não é? Correndo atrás de indicadores pré-formulados, muitas vezes burocráticos, instituídos externamente, muitas vezes não correspondente à qualificação e à qualidade dos serviços educacionais e da formação dos cidadãos e da cidadã brasileira. Eu acho que esse é uma lição da Covid que nós temos que levar para 2021. Né? Okay. Essa postura de políticas institucionais integradas, né? A superação de todas as segmentações, especialmente a que segmenta EAD de presencial. Né? É importante ter EAD no presencial, e é importante que a gente estabeleça que tem estudantes dentro do campus e fora do campus. Ambos têm que ter a mesma qualidade, ambos têm que ter o mesmo acesso e ambos têm que ter a mesma formação no âmbito da mesma política institucional curricular. Não dá para imaginar que um faz de um jeito, o outro empacota do outro. Não é assim que se faz. E as instituições aprenderam isso de forma bastante intensa. E todas demonstraram, a gente fez vários tipos de acompanhamento, em públicas, em particulares, tá certo? Muitas públicas de respeito, né, fizeram práticas à distância, inclusive em áreas sensíveis, e se deram muito bem. Muitas particulares organizaram essa interação de forma a ampliar a qualidade da oferta do curso, como forma, como eu disse, de repactuar, né, a sua relação com o estudante, combater a evasão pela qualidade e pelo serviço prestado. Olha, vale a pena ficar nesse período porque vocês vão aprender. Esse foi o recado, né, e esse é o direito fundamental e básico que existe para a sociedade brasileira. Direito ao aprendizado, ao conhecimento e à cultura. Sem educação, o Brasil não aprende, doutor Rui. É isso. Não aprende mesmo, né? Doutor Kovac vai ter que sair, Frei, só um minutinho. Ô, Kovac, o pessoal está me perguntando aqui, esse prazo de 15 dias para comunicar, não sei se o Kovac ainda mantém aí a conexão, ele tinha que sair para uma outra reunião. Esse prazo de 15 dias conta a partir de quando? Se puder, Kovac ou Gilberto aí me darem a resposta daqui a pouquinho, não sei se vou conseguir, né? Mas o Kovac não está respondendo aqui, eu vou aguardar. Mas eu posso ajudar. Conta a partir da implementação, tá certo? A partir da? Kovac está. Até 15 dias. Kovac está. Demonstrar a implementação feita. 15 dias a partir da decisão da entidade, né? Até porque essa isso, né? Precisa ser comunicada para o principal, que é o aluno, né? E também o professor. Claro. Essa formalização precisa ser aceita institucionalmente, comunicada, antes de ser avisada. A partir, obviamente, do período letivo. Né? Ok. Professor Freitas. Tá bom. Um abraço para todos, gente. Agora eu vou ter que sair mesmo, tá?
Obrigado, Um abraço. Kovac. Natal. Valeu. Bom Natal, Natal, feliz bom Ano ano. Novo. Um abraço a todos. Abraço. Freitas, vamos lá. Abraço. A primeira é tecnologia da informação, seja administração, engenharia, odontologia, qualquer área do conhecimento tem que hoje ter disciplina de tecnologia da informação e inteligência artificial, não é, aplicados. Senão, vai ficar difícil entrar no mercado de trabalho ou fazer qualquer coisa que seja relevante. Então, é importante tecnologia da informação e inteligência artificial. A segunda é diferenciar os profissionais. Não pode o profissional, como eu disse, de administração, serem todos iguais no Brasil, porque vão ficar batendo cabeça e não tem emprego. Então, tem que ter especialização em direito esportivo, em finanças, em comércio exterior, ou na engenharia mecânica, robótica e assim por diante. Ou seja, essa diferenciação que as DCNs, que foram feitas com o professor Cury, comigo, não é? Todas as DCNs novas, permite essa liberdade, não é? Em vez do pessoal de Brasília dizer o que vai ser ensinado em todos os municípios, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, quem vai decidir vai ser o corpo docente ou o colegiado daquela instituição, que sabe muito mais sobre a necessidade do egresso do que o pessoal que está em Brasília. E a terceira coisa é o ensino invertido, mas que é mais ou menos o seguinte: o sujeito sai de casa às 4 da manhã, vai trabalhar de 8 ou 9 da manhã, chega no trabalho às 8 ou 9, trabalha até 6 e vai para a escola às 7, por aí, mais ou menos. E aí tem um professor que vai ficar falando durante 4 horas, 6 horas, 3 horas, vai ficar enchendo o saco do aluno, ele vai dormir e vai arranjar uma desculpa para ir embora. O ensino tem que ser muito mais voltado para o aluno, ou seja, o professor fazer grupos e ele circular ajudando os alunos. O aluno tem que aprender na sala de aula, porque a maioria dos alunos brasileiros são pobres e não tem condições de ficar estudando em casa o dia todo. Então, o ensino centrado no aluno, aonde o professor é só um mentor, mas os alunos em grupo, sei lá, de 4, 5 grupos de alunos, vão estudando, trabalhando, e o professor vai circulando entre eles, tirando dúvidas. Ou seja, o aluno vai aprender na sala de aula. Porque o aluno pobre, que acorda às 4 da manhã e chega em casa à meia-noite, ele não tem tempo para estudar, não tem mágica. Então, temos que mudar essa perspectiva, não é? Através dessa forma, inclusive de aulas invertidas, onde o aluno lê antes, se puder, mas completa na sala de aula e o professor circula entre eles, em vez de dar aquelas aulas chatas, aquelas aulas magnas que ele preparou há 10 anos atrás e que daqui a 10 anos não vai ter valor algum. Como disse o Kovac, vão surgir uma série de novas profissões que nós nem fazemos ideia e que muitas profissões que hoje aparentemente são bacanas vão desaparecer. Então, para mim, é sempre um privilégio poder falar com os amigos, com os colegas, aprender um pouco com vocês, não é? O professor Cury, ele sempre dá uma aula magna quando fala, então é sempre bom ver. Valeu. Então, obrigado. Okay. Não, nós estamos já caminhando aqui para o final, mas eu acho que a nossa vice-presidente do SEMERGE, a professora Elizabeth Guedes, eu acho que ela já conseguiu, pelo menos, retornar aí um instantinho. Beth, tá me ouvindo, Beth? Ou está na outra reunião ainda? Oi, sim, Beth. Estou sim. Seu recado aí antes do nosso encerramento, por favor, Beth, vamos lá. Olha, eu quero primeiro pedir desculpas por eu ter precisado sair, voltei pelo celular, mas nós estamos numa reunião aqui do Fórum Nacional de Educação, discutindo o regimento com o MEC, muita gente. Mas eu assisti,
quero agradecer, viu, Rui, todo o companheirismo, todo o apoio que você dá a nós todos. Agradecer aos meus colegas de diretoria. Meu querido Freitas, que saudade, que prazer ouvir você. Eu sempre amo, Beth, minha colega de muitos anos, lá dos 80. Eu te amo, você sabe disso, do fundo do meu coração. Você é um querido, um fofo, eu te amo muito. E, assim, eu quero agradecer a todos esse ano maravilhoso. Você não viu o que eu disse no começo, que o MEC devia ser igual o Ministério da Agricultura, que ajuda eu os agricultores. Eu ouvi. É isso. O MEC tem que ajudar as escolas, não penalizar, não destruir, não fechar a universidade, como fechou aqui no Rio, a Cândido... Gama Filho. A Gama Filho. Você a fechar Santa é Úrsula fácil. também. O difícil é abrir. Levou 100 anos para aquele negócio funcionar. Então, o MEC tem que ajudar, como faz o Ministério do Transporte, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, a ajudar e não fechar. Sabe por quê? Quem emite muita portaria e norma é quem não tem capacidade de realizar. É isso mesmo. Eu ouvi, inclusive, a questão do submarino, etc. Mas, então, eu só queria agradecer, Rui, dizer que esse final de ano, com a vitória nas 2 ADIs do Ceará do Maranhão, isso foi uma maravilha. Maravilha. Num ano tão miserável quanto esse, a gente terminar com essas 2 vitórias foi muito bom. E eu quero desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Um beijo no Cury, um beijo na Emília, Cury, que tudo dê muito certo aí para vocês. E um beijo a todos e muito obrigado por tudo, Rui. Você é um querido. Muito obrigado, professora Elizabeth Guedes, minha querida Beth. Muito obrigado aí nas 2 reuniões, participando aqui conosco. Obrigado, Beth. Valeu. A todos. Tá, eu gostaria que a gente tivesse assim, horas para a gente ficar aqui falando, né? Mas temos atividades ainda para encerrar esse ano. Então, eu quero, em nome da diretoria do SEMERGE, os vice-presidentes Celso Nisquier, Elizabeth Guedes, Marco Flávio, que se recupere logo aí da Covid, Marco Flávio, que ela não traga muitos sintomas aí para você nem para sua esposa, né? O Célio também, nosso querido Célio, o Ivo, que essa diretoria tem unida, trabalhado muito. Agradecer ao Gilberto também, que participou conosco aqui até agora, o representante da COVAC Associados no Rio de Janeiro, doutor Gilberto, que nos assessora e traz muita colaboração. João Roberto Alves também, que está conosco aqui. Não dá para citar todos, né? O professor Arodi Erdi, magnífico reitor e mantenedor da nossa Unigran Rio, né? E tantos outros que aqui estão, a Unifoa, Eduardo Prado, da Unifoa. Um abraço aí para você e no Ivo também, né? A Kátia, que trouxe aqui a colaboração também, a todos. Professor Arodi, um grande abraço. Quer dar alguma saudação, professor Arodi, por favor? Só abrir o microfone. A nossa Baixada Fluminense. Primeiro, aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Cury pelo trabalho, ao professor Freitas pelo trabalho que tem realizado lá no nosso conselho, no Conselho de Educação. E dizer a todos, eu acho que, de tudo isso, eu acho que o ensino superior privado no Brasil tem uma oportunidade que nunca aconteceu, de sair na frente e criar realmente um grande programa de educação para essa nação, que é o que ela precisa. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos percorrer, eu acho que é isso que a iniciativa particular na educação tem que olhar para o futuro da educação no país. A oportunidade está aí. É um desafio para todos nós. Então, desejar a todos um grande Natal e um excelente Ano Novo. Né? Muito obrigado, professor Aldir. Vamos trabalhar aí. Os desafios são grandes, né? Por pior que tenha sido esse ano, a gente conseguiu chegar até aqui, né? Sobrevivendo e fazendo muitas coisas. Quer falar, Vera Lígia? Pode falar que depois os dois vão dar a palavra final aí. E eu quero deixar minha saudação a todos aí. Antes da Vera, eu queria falar isso. Eu queria dar um beijo na Vera, na Carolina e na Lilian, que são as pessoas Cláudia, perdão. Que nos carregam nas costas, né? Muito obrigado, Vera, querida. Um beijo grande. Valeu, Vera. Fala, Vera. Está sem som. Isso. Estou com o som ligado. Não está dando para ouvir? Está ouvindo? Agora deu. Quero apenas agradecer ao professor Cury, ao professor Freitas, ao senhor,
a todos aqui presentes conosco por essa oportunidade de mais aprendizado, de mais uma cooperação, né, que foi o que realmente nos sustentou esse ano. Eu acho que foi a união de todos que nos tornou possível chegar até esse momento e nos preparar aí para o 2021. Então, obrigado pela presença de todos e desejar realmente um Feliz Natal, que todos estejam bem em família. E ano que vem, contem conosco. Estaremos aqui prontos para vocês. Obrigado, Vera Lígia. Obrigado, Lilian. Obrigado, Cláudia. Antes do Cury e do Freitas encerrarem, será que o doutor Edson Nunes, um dos presidentes notáveis também do nosso Conselho Nacional de Educação, né? Presidiu a Câmara, presidiu o Conselho e com quem nós temos aí uma confraternização muito grande. Doutor Edson Nunes, pode entrar aí? Ainda está em condições de... Opa! Doutor Edson Nunes, uma saudação sua para os nossos queridos ouvintes aqui, encerrando esta reunião pela manhã. Edson Nunes é o nosso guru. É o nosso guru. É o nosso ministro. Só agradecer a gentileza e a oportunidade desse aprendizado, né, de ouvir o querido Cury, o querido Freitas, o nosso Kovac, a nossa Beth. É um prazer poder estar com todos e desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que em 2021 nos seja mais próspero e menos contagioso. Um grande abraço para todos. Feliz Ano Novo e bom Natal. Muito obrigado. Vocês viram que o doutor Edson está, com a pandemia, ele está com o cabelo ali muito bem trabalhado, tem até um rabinho de cavalo ali. Parecendo até o Leonardo parecendo um maestro. Está parecendo o Leonardo DiCaprio. É isso aí. Estou de volta à Califórnia, né? Nos anos 70. Olha, como é bom a gente estar junto, né? Mesmo virtualmente, não presencialmente, com saudade dos abraços presenciais, mas é muito bom que a tecnologia nos permite nos vermos, né? Pelo menos, e estarmos juntos aí. Ao André da Infinet também aí, o meu grande abraço, né? Todos os associados que participam conosco. Cury, Rui, deixa eu dar um beijo no Edson. Edson, um beijo para você, estou com saudade. Já deu um beijo, pronto. Beijo virtual, hein? Beijo. É claro. Professor Cury, suas palavras finais com a minha gratidão aqui. As palavras finais são de agradecimento, tá certo? Agradecimento de hoje, agradecimento do ano. Não faríamos o que fizemos, tá certo? Não construiríamos o que construímos esse ano. Foi um ano de luta, mas uma luta baseada na interação, na cooperação, na colaboração, no consenso e na solidariedade. Isso foi feito em conjunto com as instituições, com as entidades, sobretudo, não é? Com secretários, com redes, com sistemas de ensino, com as universidades públicas, não é? Mas o setor particular foi bastante proeminente nesse processo. Como eu disse, participou ativamente de cada passo dado e não foi uma questão de nós escutarmos, foi uma questão também de nós aprendermos em relação às conduções e às ações que deveriam ser feitas e pudemos organizá-la dessa forma consensual e de relevância para o país. Então, eu agradeço por esse ano a todas as entidades, né, a todas as instituições, muito aos professores, desejo a todos um grande Natal, merece um grande Ano Novo, as famílias que souberam corresponder e participar ativamente do aprendizado dos filhos, independente da idade. Os mais velhos foram ajudados pelos filhos, os mais novos pelos pais. Eu acho que isso é também esse reordenamento, essa reorganização, não é? Ajuda muito a construção, inclusive, dos espaços públicos de forma mais estruturada. Portanto, fica aqui esse agradecimento. E já que o Freitas foi tão poético, eu não resisto, no final do ano, de lembrar um versinho de Guilherme de Almeida, não é? Poeta campineiro da minha terra, que dizia o seguinte: vamos esperar que 2021 equivalha a esse verso. Um gosto de sol servido com amora. A vida chamava agora. Vamos lá, doutor Rui. Um grande abraço e muito obrigado. Vamos enfrentar os desafios de 2021 juntos, né? Professor Freitas, seu poema final aí. Olha, eu só queria agradecer o privilégio de estar com colegas, desejar um
2021 com muita saúde e paz, e dizer que a integração das associações e das instituições particulares trará uma força, uma força como fosse um terremoto, porque 80% do alunado brasileiro está nas particulares. Não pode as particulares serem tratadas como um complemento, mas com igualdade com todas, não melhor, não pior, mas ter o devido espaço que merece na educação brasileira. Então, desejo a todos bom Natal, bom ano, e que o próximo ano seja de paz e tranquilidade. Muito obrigado, amigo Freitas. Uma das coisas que eu mais me orgulho ao longo desses mais de 30 anos na educação superior no nosso país é essa amizade construída, com pessoas como Freitas, o Cury e tantos outros que fazem parte do Conselho Nacional de Educação e também da liderança das entidades representativas do ensino superior. O SEMERGE, apesar das grandes dificuldades, ele teve um ano de muitas lutas e de muito amadurecimento e muito crescimento. A nossa participação ativa no Fórum das entidades representativas do ensino superior, cujo secretário-geral é o nosso vice-presidente do SEMERGE, o professor Celso Nisquier, trouxe um enriquecimento muito grande, E os nossos associados, todos que estão aqui participando, tiveram a oportunidade de acessar também os webinars, as atividades que foram desenvolvidas pela ANUP, pela BMS, pelo Fórum, pelo SEMESP. Então, essa parceria é fantástica. E eu mantenho sempre essa tônica, na minha atividade, no meu discurso, quando nós nos reunimos de vez em quando para um almoço muito gostoso aí com alguns conselheiros, e também com essa liderança, é que, se nós nos unirmos, nós podemos ter algumas divergências, mas unidos nós temos os nossos ideais que dizem respeito à educação superior no nosso país. Então, unidos, nós vamos conseguir enfrentar os desafios da pandemia e os que também são decorrentes da pandemia e também decorrentes dessa maneira que o nosso país tem de tratar a educação. Então, olha, eu me sinto muito feliz representando aqui a diretoria colegiada e os associados do SEMERGE em ter tido Cury e Freitas a participação de vocês. A todos que estão aqui participando, o nosso fraternal abraço, que tenham um Natal feliz, que 2021 possa nos sinalizar realmente com algumas oportunidades que, em aproveitando, nós venhamos a ser mais contributivos para a comunidade, para a sociedade e para o desenvolvimento do nosso país. Um abraço virtual muito carinhoso a todos vocês, tá? Felicidades a vocês e às famílias que vocês representam. Doutor Gilberto, um grande abraço, meu grande amigo. A todos aí, um grande abração. Felicidades a todos. Obrigado. Até mais. Bom Natal, bom ano. Valeu. Encerramos aqui, então. Vera Lígia, podemos encerrar. Muito obrigado a todos. Pode falar, Vera. Não, é só meu tchau mesmo e um prazer estar com vocês agora até 2021. É isso aí. Foram 2 horas muito enriquecedoras, muito alegres e muito boas. Ouvimos algumas coisas que precisávamos ouvir, Valeu, gente. Um abraço a todos.